Dias, meu Pai, para sermos melhores, até para manifestar, ó Deus, o fruto que o Senhor sonhou para nós, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão querendo ouvir a palavra de Deus? Diga aí amém. Amém. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 139. Esses dois versículos estão assim no meu coração esses dias. Estamos falando sobre eles nesses dias. Verso 23 e no verso 24. E eu queria pedir para colocar na Nova Versão Transformadora, já está até aqui, muito bem. Diz assim, irmãos: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Amém? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra para nós, ó Deus, é alimento. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor faça com que essa palavra seja comida para todos nessa noite. Cada porção que o Senhor liberar agora no altar, que seja para saciar a fome, Senhor, de cada pessoa que entrou aqui neste lugar. No nome do Senhor Jesus, e que todos digam que assim seja. Muito bem. Mostra-me se há algo no meu coração que te ofende, Senhor, e me conduza pelo caminho eterno. Eu quero falar de um texto, irmão. Depois eu volto aqui no Salmo 139. Mas eu quero falar de um texto nesta noite. Um texto que está lá em Gênesis. Eu vou narrar aqui para você, porque o texto é longo. Mas eu quero que você leia todo esse texto na sua casa, com muito carinho. Mas o Gênesis 34, ele conta uma história de um abuso sexual que houve na Bíblia, e que nós vamos, tentar entender alguns pontos para que nós possamos ser muito mais maduros com a palavra de Deus. Hoje as crianças estão com os pais, né? Então eu preciso que você redobre a sua atenção aqui, irmãos, porque tem muitas coisas aqui que nós precisamos entender nesta noite para a glória de Deus. Porque nós estamos entrando num tempo que, inevitavelmente, surgirão algumas batalhas que nós teremos que enfrentar, para alcançarmos, uma maturidade espiritual. Para quê, pastor? Para a gente manifestar o fruto que o Senhor deseja manifestar em nós e através de nós. Amém, irmãos? Então, hoje eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui no nome do Senhor Jesus. Eu dizia pela manhã, para quem esteve aqui na nossa assembleia, eu dizia que essa semana aconteceu um acidente, um episódio triste na frente da minha casa. Eu estava saindo para vir para o discipulado na terça-feira e a gente não entendeu. Depois eu liguei a câmera e eu fui ver que cargas d'água foi que aconteceu aquele acidente. Estava subindo um rapaz e visivelmente ele estava sob poder de entorpecente ou bêbado, alguma coisa assim, fora de si. E ele estava subindo a rua, no meio da rua, andando assim no meio da rua. E ele começou a invocar com algumas pessoas. Começou se falar alto, gesticular. E acabou que passou um carro por ele. E não deu para a gente ver direito assim na câmera. Mas o relato é que ele deu um murro no para-brisa do carro. Sinceramente eu não cheguei a ver isso, nem na filmagem. Eu sei dizer que esse carro passou por ele, foi até lá na esquina, retornou.
esse motorista, ele atropelou esse cidadão. Eu ouvi esse barulho. Que barulho é isso? E fui procurar e tal. A gente tem uma vizinhança bem ativa. E às vezes barulho assim nem assusta a gente mais. Mas a gente viu, mas não é aqui não. É outro lugar. Aí fomos ver o que era. E quando a gente chega, o rapaz estava debaixo do carro, assim na frente. O motorista. Agora eu vou pedir atenção de todos. Vamos segurar a água, vamos segurar tudo agora. Presta atenção aqui. O início da mensagem, irmãos, é muito importante você pegar para você entender o que Deus quer falar. Então isso aqui é muito importante. Olha aqui. Por favor. E o rapaz ali debaixo do carro. E apesar disso, o motorista saiu de dentro do carro e começou a dar tanto pontapé, tanto chute no rosto desse que já estava ali desmaiado, sei lá se estava até morto, mas com uma ira, com uma raiva, descarregando mesmo. Meu Deus. E a esposa teve que sair do carro e vir, e aí começou a chegar nas pessoas também, apartando aquilo. E foi uma coisa muito triste de se ver. Muito triste de se ver. E eu quis começar essa palavra falando para você qual foi a reação desse motorista diante de uma situação assim perturbadora de crise, né? Qual foi a reação dele? Para você entender o que eu vou te dizer aqui, porque em Gênesis 34 fala que Jacó tinha uma filha. E essa filha chamava Diná. Como é que é o nome da filha de Jacó, gente? Diná. E a Bíblia fala que certa vez essa filha de Jacó, a Diná, ela saiu para ela visitar algumas outras amigas, algumas moças. E no caminho teve um cidadão, o nome dele era Siquém. A Bíblia diz que ele olha para Diná e ele agradou de Diná. E Siquém, ele era filho de Amor. E a Bíblia diz que ele ficou encantado com Diná. E o encantamento que ele teve, menina tão bonita, que ele chegou e estuprou essa mulher, essa moça, Diná. Mas a Bíblia diz que assim que ele acabou de violentar essa moça, a Bíblia diz que ele acabou se afeiçoando a ela. Ele acabou apaixonando-se por ela. Ele gostou de fato dela. E, imediatamente, ele foi conversar com o pai dele. E ele disse ao pai dele que ele deveria conversar com Jacó, tá bom? Para que ele tomasse Diná como esposa para ele. Antigamente era assim, viu, gente? Tinha negócio de namoro, não tinha negócio de noivado, era desse jeito. Era o pai que ia lá, o meu menino gostou dessa menina. Então vamos embora fazer uma aliança aqui, o dote é isso e tal, e vamos embora para frente. Então assim aconteceu. Amor, ele vai até Jacó. Eu estou em Gênesis 34, eu quero que você leia isso na sua casa. Aí a Bíblia fala que os filhos de Jacó, os 12, lembra os filhos de Jacó, os 12 que depois viraram as 12 tribos de Israel, enfim. Esses 12 estavam no campo, não estavam ali, estavam sabendo de nada que estava acontecendo. E quando eles voltaram e ficaram sabendo, eles ficaram, não é para menos, eles ficaram revoltados com a situação. Mas o que acontece? Jacó já tinha feito um pacto, uma aliança com o pai de Siquém. Ele já tinha feito uma aliança. Na verdade, ele fez um acordo com o pai de Siquém. Ele diz: olha, Jacó, é o seguinte, o que aconteceu, não tem jeito de reparar, o que aconteceu, não tem nada que a gente faça que vai voltar atrás. Então, para reparar esse dano que o meu filho fez, nós vamos fazer o seguinte, vamos unir as nossas famílias. Vamos unir as nossas famílias. Então, as tuas mulheres serão as nossas mulheres.
e as nossas mulheres serão suas mulheres. Aí nós vamos andar aqui e nós vamos plantar, nós vamos colher numa só terreno, nós vamos ampliar aqui o nosso poder, sabe? Então eles fizeram esse acordo. Mas a Bíblia diz que os filhos de Jacó, que estavam lá no campo e que chegaram, se vocês puderem colocar para mim só o versículo 15 aqui, a Bíblia fala que eles traiçoeiramente traçaram um plano. Olha lá, porém temos uma solução ao plano deles. Se todos os homens do seu povo foram circuncidados como nós. Eles chegaram para eles e falaram assim para Siquém: olha, não tem como a gente fazer isso, porque o seu povo não é circuncidado como nós. Todos nós somos circuncidados, então nós não podemos dar as nossas mulheres para um povo que não é circuncidado. Entendeu? Nós fazemos assim: se os homens da sua linhagem, se todos eles se concordarem na circuncidação, aí então a gente faz essa aliança. Nós levamos essa aliança para frente, sabe? Circuncidar é aquela operação de fimose, querido. Ok? Aquela operação de fimose. Então fizeram esse pacto. E a Bíblia diz que Amor foi lá e falou para todos os homens lá das suas terras e toda a sua região para circuncidarem, porque eles fizeram aliança com Jacó, fizeram um acordo ali com Jacó, sabe? Mas só que a circuncisão, gente, tem um problema grande com ela. Que problema que é? Sabe, essa operação no passado, né? Sabe o que é fimose, né? Tira aquela parte da glande do pênis do homem. Muito comum hoje. E naquela época se fazia, só que o instrumento que se fazia ali, o corte, era pedra, irmão. Fala comigo, pedra. Era pedra amolada. Pedra amolada. E aí a Bíblia diz que eles decidiram fazer a operação, só que tinha um problema. A Bíblia diz que no terceiro dia da operação era o dia mais crítico, era o dia que doía mais, sangrava mais, o terceiro dia, porque era o dia que a inflamação estava no seu ápice. Então eles ficaram vulneráveis por causa do sangramento. E exatamente esse foi o ponto crítico. E eu estou pregando hoje sobre ponto crítico. Ok? Foi o grande ponto crítico. Nesse ponto crítico, a nação ficava desguarnecida, porque os homens ficaram enfraquecidos por causa da hemorragia, por causa dos danos que a cirurgia fizera neles. Aí a Bíblia diz... Vocês estão conversando tão alto que eu estou ouvindo aqui, vocês dois lá atrás, por favor, gente. A Bíblia diz, irmão, no versículo 25, põe lá para mim, por favor, que 3 dias depois, eles sentiam tanta dor, e 2 filhos de Jacó, Simeão e Davi, fala comigo, Simeão e Davi, 2 deles, que eram irmão lá de Diná, parte de mãe e também de parte de pai, logo no terceiro dia, o que a Bíblia diz? Eles tomaram suas espadas, e eles entraram na cidade, sabe? Encontraram a cidade totalmente sem resistência, por causa do ponto crítico, porque eles estavam com aquela inflamação, e a Bíblia diz que eles mataram todos os homens foram mortos. Na realidade, o acordo da circuncisão foi apenas uma articulação, sabe? Uma armadilha, uma artimanha, para que eles conseguissem matar aquele povo que estrupou a irmã deles. E é justamente isso que eu quero falar com vocês hoje, irmãos, sobre pontos sensíveis. Porque no momento em que nós estamos mais fragilizados na nossa vida, nos nossos níveis, sabe, que estão assim mais aguçados, é aí que nós acabamos de nos tornar presas fáceis para o nosso inimigo, seja lá qual for ele.
seja qual for o inimigo. Então nós precisamos entender que as guerras, elas podem extrair, irmãos, o pior de nós ou o melhor de nós. Quem está comigo diz amém. Sabe, as crises, elas podem extrair o pior de nós ou o melhor de nós. Eu acredito que o ser humano, nenhum ser humano vai se revelar tão bem quanto nos momentos de conflito. É ali que ele vai se revelar. Eu acho que essa é a melhor maneira de você conhecer alguém. É no momento de fragilidade, no momento de, sabe, nesse momento de conflito. Agora eu quero que você olhe aqui para mim, irmãos. Porque ilusão é você achar que seu casamento, a base do seu casamento é o acordo. Sabe, isso é uma ilusão. Um bom casamento é aquele que supera crises, é aquele que passa por obstáculos, sabe, é aquele que aprende a perdoar, é aquele que fortalece as alianças. Esse é um bom casamento. E as pessoas, eu quero aqui abrir um parêntese para falar uma coisa aqui muito importante, que as pessoas elas têm uma visão errada. Muitas pessoas têm uma visão errada da igreja, da visão que elas têm de igreja. E eu estou cada dia mais certificado disso. Por isso eu quero abrir aqui desse parêntese. Porque igreja, irmãos, igreja não é lugar de pessoas simplesmente vir e reunir, fazer reuniões. Por isso que Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios 11, 17, ele fala assim: olha, eu confesso a vocês que as reuniões que vocês fazem está produzindo mais mal do que bem. Tanta reunião. Porque uma coisa precisa ser bem clara, irmão, no nosso coração. Bem clara. É a razão de eu e você estarmos no cristianismo. Tem que estar bem claro dentro do meu e no seu coração. Porque se a razão de você estar no cristianismo, na igreja, é para receber a vida que você imagina, então eu quero te dizer, irmãos, que você ainda não entendeu o que é ser igreja. Você não entendeu o que é igreja. Porque a igreja não é lugar de você receber a vida que você imagina ou imaginou. Igreja, irmãos, é lugar de Deus forjar você. É lugar de Deus forjar você para quê? Para que você seja aquela pessoa que Deus pensou sobre a sua vida. Igreja é isso. Quem está comigo? Quem está comigo, irmão? Sabe, hoje pela manhã, eu falei para vocês que se você deixar, Deus estaria disposto a mudar o coração de vocês. Você lembra disso? Se nós deixarmos, irmãos, o Senhor está disposto a fazer isso. Sabe? E tem mais. Aqui no prédio não é lugar de ser igreja. Isso aqui, irmãos, é lugar da gente se reunir para celebrar ao Senhor. Como membros, se reúne para se encontrar, para celebrar ao Senhor, para contar as maravilhas. A igreja, na verdade, é o lugar de eu resolver os meus conflitos. Olha aqui para mim. É o lugar onde eu vou resolver os meus conflitos, por exemplo, com o Robson. É aqui que eu sou amado ou menos amados por alguns. É assim ou não? Porque a igreja, irmão, é o ambiente certo para Deus nos treinar. Fala comigo. A igreja é o ambiente certo para Deus me treinar. Para nós estarmos prontos, irmãos, para revelar a essência de Deus no mundo, lá fora. Então, se você se torna igreja, você não se torna igreja quando você está aqui dentro do prédio. Você se torna igreja quando você está lá fora. Aqui dentro, irmão, você está aprendendo. Você está aprendendo a lidar com as diferenças. Aqui dentro você está se aperfeiçoando com as imperfeições, porque está cheio de gente imperfeita aqui, como eu. Aqui dentro a gente cresce nos relacionamentos. Aqui, irmão, a gente estabelece igreja. Treina a igreja para que a igreja seja estabelecida lá fora. Quem está comigo, irmão? Então, por exemplo, igreja não é lugar de prosperar você.
Eu disse para você que nesse tempo Deus vai tratar no nosso coração. Então me deixe falar. Igreja não é lugar de Deus prosperar você e fazer você ganhar mais dinheiro. Igreja não é isso. Igreja, irmãos, é lugar de você aprender a gerir aquilo que você está ganhando, trabalhando lá fora. Igreja é para isso. Igreja é para ensinar você a ter mordomia. Igreja é para ensinar você a gerir. Igreja é um lugar, olha, não é lugar de você realizar os seus sonhos. Não, irmão. Igreja é lugar de você colocar em prática aquilo que Deus sonhou ao seu respeito. Deus sonhou algo ao seu respeito. Eu quero que você fale assim, olha, Deus sonhou algo para mim. Eu acho que você não está acreditando. Eu quero que você fale para mim, irmão, Deus sonhou algo para mim. Fala para o seu irmão assim, olha, irmão, Deus sonhou algo para mim. Eu creio nisso. Eu preciso saber dessas coisas. O meu coração precisa estar bem claro com isso, irmãos. É por isso que tantas pessoas ficam decepcionadas com a igreja. Não é porque a igreja é ruim. É porque as pessoas têm, sabe, uma visão equivocada da igreja. Pensa, irmão, pensa comigo. 1 Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, sendo edificados como igreja. Pensa no monte de pedra e pedra viva. Imagina pessoas, Humberto, tão diferentes, sendo amontoadas, achei você, sendo amontoadas uma em cima da outra. Isso é edificação, isso é igreja. E não é fácil, irmão, porque a igreja é lugar de ajuste. Aqui é lugar de ajuste. É lugar onde eu falar com o Gils, ô Gils, quebra a quina da sua pedra aí, macho, porque você está me furando. Aí o Gils vai dizer, tudo bem, se for para o bem da construção, e para essa construção ficar boa, eu vou quebrar a quina da minha pedra, para que isso não te incomode mais. Então o Gils vai lá e corta a quina da pedra dele. Quem está comigo, irmão? É assim que nós vamos construindo essa coisa chamada igreja. Está comigo ainda? Igreja é lugar de você aprender a ser um melhor marido. Aqui é lugar para isso. Um filho melhor. Não é lugar de você encontrar casamentos perfeitos. Não, irmão. Aqui é lugar onde nós vamos ensinar você a ser mulher. Ensinar você a ser homem. Igreja é para isso. Igreja é para isso. E a Bíblia vai dizer que nós somos corpo de Cristo. Membros em particular desse corpo. Então o Gilson é o braço, e eu sou a perna, o Anderson é o olho. E a junção desses membros forma um corpo. E a Bíblia fala com um corpo bem ajustado. Então olha aqui para mim. A igreja, o papel da igreja é treinar esses membros nos conflitos, nas relações, na comunhão, para que eles possam refletir as virtudes de Deus lá fora. Ninguém é crente aqui dentro, gente. Aqui dentro ninguém é crente. De verdade. Você se torna igreja é quando você sai daquela porta ali para fora. Aqui nós fazemos o quê? Koinonia. Aqui a gente abraça um ao outro, celebra ao Senhor. Aqui é o lugar onde o corpo se reúne para celebrar aquele que é digno de toda a honra para todos sempre. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos. Fecha parênteses. Então, nesses dias o Senhor está querendo alinhar o nosso coração com essas verdades. Sabe? Então nós temos uma história aqui de uma família que foi marcada por um abuso e que reagiu, queridos, com vingança. Da mesma forma que o motorista na frente da minha casa na terça-feira reagiu com vingança. Meu Deus, e o cara estava tão fora de si que eu achei que o cara estava morto, mas era tanto pontapé na cabeça. Veja, gente, como tem sangue para fazer isso? Como que tem sangue?
E depois eu fui ver que o cara era crente. O que bateu, o que atropelou. O que deu chute. E não foi diferente com a história de Tamar. Foi assim que aconteceu. Tramaram um plano, usaram da circuncisão para matar pessoas. Eu quero que você leia comigo Hebreus capítulo 4, no verso 12. Olha o que diz Hebreus. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Deixa o versículo aí, por favor. Esse versículo aqui, irmão, poxa vida, ele veio na minha mente. Esses negócios, essas cenas que você vê, não sei você, mas me deixa assim muito comovido. Me deixa assim, meu Deus. E aí você vai entender o ser humano, né, irmão? Vai entender, Carlinhos, o ser humano. Vai entender. Mas eu quero te abrir um negócio na sua mente hoje. O ser humano, irmãos, ele não pode ser entendido como um todo. Você não é um todo. Pensa num bolo. Você não é um bolo inteiro. E o ser humano, ele precisa ser entendido de forma facetada. Parte-se o bolo em várias fatias. Você precisa entender você dessa forma. Não é como um bolo inteiro. É como um bolo fatiado. Fala para o seu irmão para ele entender, irmão. Você precisa se entender de forma facetada. Entende? Não vai dar tempo de eu explicar tudo isso aqui para você hoje. Mas uma coisa eu quero te dizer, irmão. Você não é só espírito. Você não é só espírito. Você é um espírito. Você tem alma. Você tem desejo. Você tem coração. Você tem sentimentos. Você tem emoções. Então não dá para pegar o ser humano e tentar discernir o ser humano num pacote só, como se fosse um bolo. Então se você querer entender você como um pacote, como um bolo inteiro, você vai dar bug na sua vida. Você vai ficar numa tremenda confusão. É por isso que a Bíblia está dizendo ali, que a palavra de Deus, e aqui eu chamo a atenção para a importância da palavra de Deus na sua vida. É muito importante, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para cortar, para dividir. Tudo que existe dentro de você, a Bíblia ela tem condição de separar. Ela está dizendo que ela separa aquilo que é alma, aquilo que é espírito, aquilo que é humano, aquilo que é junta, aquilo que é medula, e ela traz luz ao pensamento e os desejos do coração. Então a Bíblia tem esse poder de separar, de fazer você entender melhor você, de entender melhor os seus pensamentos, o seu coração. Por isso é tão importante você conhecer a palavra de Deus. Por isso é tão importante você entender que a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. E a Bíblia diz que ela também é eficaz. Por que ela é eficaz? Ela é eficaz porque ela garante que tudo aquilo que ela falou ao teu respeito, ela é fiel para cumprir. Por isso que ela é eficaz. Você entende, irmãos? A cruz, olha para a cruz. A cruz, irmãos. Olha aqui para mim. A cruz não existiu ou precisou existir por causa do teu espírito. Tem nada a ver com o espírito. A cruz, ela existe por causa da tua alma. A cruz existe para você e eu aprender a crucificar o nosso desejo, os nossos pensamentos humanos. Não tem a ver com o espírito. O espírito, irmão, é um agente
relacional, é onde você entende Deus. Esse é o espírito. Entende Deus, entende o propósito de Deus. Isso está na área do teu espírito, sabe? Mas a Bíblia é extraordinária. Ela consegue separar o que é espírito, o que é alma, o que é coração. Eles armaram uma emboscada para matar uma geração inteira de homens, porque não souberam lidar, querido, com o abuso da sua irmã. Quando você não sabe lidar com seus conflitos, irmãos, você pode usar a estratégia errada e causar um dano muito maior ao invés de procurar solucionar. Quem está comigo? Então a Bíblia vai ensinar lá no Salmo 139, assim, que Deus sonda o nosso coração e Ele conhece. E Ele fala assim, para a gente fazer essa oração, vê se tem no meu coração algo que te faz mal e me guia. Aqui, você sabe o que ofende a Deus, irmão? Não é pessoas que ofendem Deus. Não são pessoas que ofendem Deus. O que ofende Deus, irmãos, é o que está no coração. Quem está comigo? As coisas que ofendem Deus estão no coração do homem. Cadê aquela imagem? Coloca aquela imagem. Põe aquela imagem. Deixa essa imagem aí a partir de agora. Está no coração do homem. As coisas que ofendem Deus estão no coração do homem. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, gente. Porque é exatamente aqui, ó, que começa os nossos conflitos. Começa a nossa guerra. E aqui estão dois corações. E debaixo desse coração tem raízes. Ok? E eu quero dizer para você que coração tem raiz. Fala comigo, irmão, coração tem raiz. Sim, senhor. Fala para quem está do teu lado, isso é muito importante, querido. Porque nós estamos no tema do ano. Da raiz ao fruto. O que ofende Deus não está em pessoas, está no coração. Coração tem raiz. Então fala com o irmão que está do teu lado aí, coração tem raiz. Hebreus 12 fala que o coração do homem produz raiz de amargura. E não só amargura, mas um monte de raiz. Então coração, queridos, tem raiz. Você pode fazer uma escolha de fazer com que o seu coração esteja na fonte de água viva, ou que o seu coração continua arraigado no seu passado, no seu velho homem, na sua velha vida antes de Cristo. Eu e você precisamos fazer essa escolha. Porque o coração, irmão, que está no Senhor, ele é limpo a cada dia, porque no Senhor ele é uma fonte de água viva e que vai limpando o meu e o seu coração. E eu já disse, repito, a melhor forma de nós conhecermos uma pessoa é olhando e vendo como que ele reage diante de uma situação adversa. Como é que você reage, querido? Como é que eu estou reagindo? E aí eu quero que você entenda uma coisa. Isso tem a ver com maturidade. Maturidade, irmãos, tem a ver com a minha e a sua estabilidade emocional. E estabilidade emocional, querido, não é fácil. Não é fácil ter estabilidade emocional. Não é fácil subjugar a alma. Não é fácil dizer para a sua alma, fica quieta, porque eu não quero te responder. Não é fácil. Porque quando eu e você respondemos a nossa alma, irmão, a gente responde o pior que há dentro de nós. E eu quero que você não esqueça de uma coisa. O papel da cruz é emocional. O
papel da cruz é para curar as minhas emoções, as suas emoções. A cruz existe para ensinar eu e você a lidar com as nossas emoções. Quem está comigo? Que toda vez que você se estrambelha, chuta o balde, faz M, toda vez, isso é um sinal que a cruz não foi um agente efetivo para ajustar você. É um sinal que você precisa avaliar e aprender a se render todos os dias. Então, querida, a escolha é minha, a escolha é sua. Mas o Salmo 1, ele vai dizendo que aquele que está plantado junto ao ribeiro, olha lá, ó, junto ao ribeiro de água, a Bíblia diz que ele vai dar o seu fruto na estação. Quando você precisar de dar o fruto, você vai dar o fruto, porque as suas raízes estão naquele, aleluia, plantado junto ao ribeiro de águas. Esse ribeiro está limpando você. Esse ribeiro está continuando a limpar você. E você vai jorrar também água limpa. Agora, quem é plantado no passado, cadê? Quando você é plantado no passado, aí, eu nem ousei colocar os frutos, porque quem é plantado no passado produz fruto também, irmãos, mas não são dignos nem de ser mostrados ali. Sim ou não? Sim ou não? E eu quero te dizer, irmãos, quem é plantado no passado, no velho homem, sabe, não consegue ficar livre de prisão. Tudo que sai do coração dele é sujo. Então precisamos entender que nós temos e estamos em um processo. Deus está nos limpando.